Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é alinhamento entre marketing e vendas, um tema talvez mais polêmico que a eleição do Trump aí, e a gente trouxe para assumir essa bucha para conversar comigo sobre isso o Diego Gomes, ele é cofundador e CMO da Rock Content. Xará, um prazer te ter aqui no podcast, no Cast for Closers. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Pô, a recíproca é verdadeira, eu me amarro no podcast, então é uma honra estar participando aí. Bom, eu sou cofundador da Rock Content, eu comecei aqui a área comercial, depois a gente convidou o Matt Doyle para vir ser o líder dessa área. Legal. E eu assumi a área de marketing. O Matt até teve no podcast com vocês já, né? Sim, a gente conversou sobre as diferenças entre tocar uma operação de vendas no Brasil e nos Estados Unidos, um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Pô, legal. Show de bola. E aí, por onde que a gente começa? Cara, eu queria começar, na verdade, antes do lead ser enviado pelo marketing para vendas, tá? A gente fez um teste prático aqui, Diego, e a mesma landing page com 6 campos, ela teve 65% de conversão, e quando a gente colocou 3 campos, ela teve 84% de conversão. Então, uma diferença bem grande. E nesse início, assim, como é que a empresa pode escolher com inteligência as informações pedidas aos leads nessas conversões e ainda assim entregar bons prospects, né, para o time de vendas? Bom, essa é uma pergunta delicada, digamos assim, né? Porque o profissional de marketing tradicional ele está preocupado em encher o funil. Legal. Precisa colocar mais e mais gente ali. Sim. Por outro lado, a gente tem que passar bons leads para vendas. Não adianta passar um lead que não tem informação relevante e o cara não vai conseguir conectar-se de alguma forma com a necessidade desse cara. O que a gente fez aqui que funcionou muito bem? A gente tem a gente tem vários estágios de ciclo de vida em marketing, conversões de topo, meio e fundo de funil. E no topão a gente pede o mínimo possível de informação e essas leads nunca vão ser passadas para vendas. E tem taxas de conversões altas, como você mencionou aí, de 80. Eu não estou tão bom assim não, viu? Mas a gente tem taxas de conversão muito altas no topo e a gente tem SLA para cada estágio. Então, no meu caso, em marketing, eu tenho 3 estágios aqui. Eu tenho o assinante. Assinante é o cara que a única coisa que eu sei sobre ele é o e-mail. Legal. Eu tenho o lead, que é um cara que eu já sei número de funcionários, indústria, site, é um formulário bem grande. E o MQL, que além disso tudo, ele ainda é uma levantada de mão. Então, com essas regras claras, pré-definidas, a gente vai tomando outras ações e para garantir que esses leads estão trafegando no funil. O importante é fazer esse sequenciamento de informações de uma forma natural, né? Então a gente tenta sempre pegar o cara num estágio bem cedo lá em cima e converter o maior número possível desses caras para os estágios posteriores de funil. Ótimo. E tu mencionou, Diego, alguns estágios antes mesmo da gente ter um lead qualificado para vendas, por exemplo, o assinante, o lead, enfim, e o MQL, né, que é o lead qualificado para marketing, para quem ainda não está familiarizado com esses termos. E aí, se você olhar, ainda tem leads qualificados para vendas, SQLs, leads aceitos por vendas. Se você olhar, tem uma infinidade de termos que você pode usar e de complexidade de organização, né, desses próprios leads. A minha próxima dúvida que eu queria bater um papo contigo é como é que você organiza ou distribui a complexidade dessa organização, como é que você concilia com a maturidade da empresa, porque no começo você aborda todo mundo, você está tateando o mercado, isso aconteceu com a gente, e agora a gente já gera uma boa quantidade de leads e consegue filtrar um pouco mais. Como é que você mescla, como é que é a hora, por exemplo, de escolher quando trabalhar com leads aceitos por vendas, devolver leads para marketing, enfim, como é que a gente gerencia essa complexidade com o tempo de empresa? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. É uma pergunta difícil, não existe uma resposta definitiva. Eu posso contar para você um pouquinho da minha experiência aqui, coisas que funcionaram. Lá, melhor ainda.
A primeira coisa que aconteceu, eu acredito assim, quanto mais complexo o produto, o processo comercial e mais longo o ciclo de vida, mais checagens você vai ter que criar e mais estágios de qualificação você vai ter que criar. Você vai ter muito mais checks. Então, esse modelo, por exemplo, que você citou, onde eu tenho o lead, o MQL, o SQL, o SAL e aí a oportunidade, esse é um modelo usado por grandes empresas de software enterprise. Então você vai ver isso em contratos de centenas de milhares anuais, Perfeito. porque é um processo extremamente complexo. Se eu pudesse voltar no tempo, uma das dicas que eu daria para mim seria simplifica. Quando a gente começou, a gente tentou ter um funil parecido com esse que você descreveu, que é um funil longo, com muitos estágios e muitos checkpoints, e simplesmente a gente percebeu que estava perdendo muita agilidade em vendas. Então a gente acabou encurtando o nosso funil de vendas. Então hoje o nosso funil de vendas, ele tem apenas 3 estágios em marketing, que é o assinante, lead e MQL. Em vendas, a partir do momento que ele virou oportunidade, ele tem mais 4 estágios. Então, para a gente simplificar isso, foi uma grande vitória e deu muita agilidade. Porque a gente estava usando um modelo que era complexo demais, tinha muita taxa de quebra entre as várias etapas, e a gente definiu estritamente o que era cada um desses leads, criou um SLA marketing e vendas legal aí, e funcionou bem. Então, a dica que eu dou com relação a isso é: não se prenda nos modelos tradicionais estabelecidos que lá fora, especificamente em mercados de enterprise, mercados de alta especialização. Considere simplificar ou não. No nosso caso, encurtar essas etapas, ter uma definição muito clara e imutável do que é cada etapa, deu muita velocidade para a gente. A gente conseguiu cair o ciclo de venda e aumentar a taxa de fechamento, encurtando o funil, fazendo menos checkpoints, um pouquinho mais rígidos, entendeu? Entendi. Ótimo. Um dos principais também problemas, Diego, de atrito entre marketing e vendas, que eu vejo assim, a qualidade do lead, esse argumento, essa discussão em torno se faltam ou não bons leads. A gente já citou, você citou algumas vezes ali o SLA, esse acordo entre as áreas. Quais são os bons elementos ou como é que essas empresas podem fazer esse SLA, esse acordo entre as áreas e acabar com essa discussão se faltam ou não bons leads para essa operação de vendas? Essa pergunta é ótima. E essa foi uma das grandes mudanças de cultura que a gente teve aqui na Rock Content também, especialmente com a chegada do Meta. A gente trabalha muito junto. Eu sou marketing e ele é vendas. E anteriormente a gente tinha um atrito de, o marketing está entregando muitos leads ruins. O marketing não está entregando leads suficientes. Isso ocorria. Mas o que a gente optou? E isso foi uma coisa que eu acho que a gente acertou muito. Bom, a definição de o que é um lead e qual é a cota do marketing, na verdade no nosso caso, de o que é um MQL e qual é a cota do marketing, é muito importante e, eventualmente, nenhuma classificação é perfeita. Então, pode ser que vai passar um MQL ruim para vendas. Isso é possível. Mas o nosso combinado é muito claro e, por ter isso, não pode existir reclamação. Não pode mesmo. Assim, marketing e vendas são 2 irmãos que têm algum conflito, mas eles precisam aprender a lidar bem um com o outro. Até porque em alguns meses o marketing vai explodir a meta e o time de vendas não vai entregar, isso é natural. Outros meses o time de vendas vai explodir a meta faltando leads qualificados. Tem uma série de outros fatores que impactam. Então a parte 1 é esse SLA claro e ter uma cultura de... não sei como eu falaria em português, mas assume goodwill. Garantir que você tem certeza que quem está dos 2 lados está fazendo o seu melhor esforço, está focado em entregar o que o outro time precisa. Claro.
O segundo ponto que eu tenho sobre isso aí também é o seguinte, uma vez que a gente tem leads de MQLs que são passados para vendas, a gente tem uma taxa de conversão previsível nesse tipo de lead. E alguns membros do time de vendas estão com taxas de conversão abaixo dessas necessárias para a meta. Bom, a gente rotaciona leads mais cedo para esses reps. Então, o vendedor ele pode, se ele quiser, trabalhar um lead imaturo ainda. Uhum. Ele pode trabalhar uma lead de quase topo de funil, especialmente em segmentos de ticket mais altos, isso acontece com muita frequência. E nessas leads não existe o SLA. O que eu estou dizendo aqui? Bom, acabaram de fazer MQLs, cara, tem mais 5.000 leads no seu nome aqui. Você não tem um compromisso com elas, mas você tem essa opcionalidade de trabalhá-las. Legal. Então o cara tem uma flexibilidade, não pode haver essa conversa, está faltando leads. Putz, está faltando se a sua taxa de conversão estiver abaixo. Mas nesse caso você tem o plano B, você tem um pool aqui que é mais difícil, porém tem um grande volume. Uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, especialmente sobre abordar leads mais cedo no funil de compra, é que quanto mais cedo no funil, mais consultiva é a sua venda. Você vai ter que ter mais esforço educacional e investir mais em educar esse lead. Mas, por outro lado, quando você é o cara responsável por educar um lead de ponta a ponta, você cria uma grande autoridade com ele, ele não vai estar tão focado em comparar soluções, ele não vai estar tão focado em price shopping, assim, ele não está otimizando só pelo menor preço. Uhum. E isso tem um valor enorme também. Claro. Então, assim, na minha visão, marketing e vendas, assim, se o seu time, assim, qualquer empresa, o time de marketing e vendas brigam, isso é uma coisa que a gente tem que eliminar e tem que estar sempre tendo certeza que o combinado está sendo seguido. Porque vamos supor, pura e simplesmente, que uma definição de um MQL para mim é um lead que preencheu o formulário X. Essa é super simplista, mas vamos falar que é isso. Tá. Eventualmente, leads ruins vão preencher aquele formulário e vão ser repassados. O que o time de vendas tem que fazer é desqualificar, devolver para o marketing, mas saber que aquele lead ele estava dentro do nosso combinado. Então, acho que esse que é o ponto principal disso aí. É esse modelo que a gente tem adotado aqui e tem funcionado muito bem. A gente tem tido uma previsibilidade de marketing e vendas bem legal. Ótimo. O Marco Roberge, ele fez um comentário esses dias que eu achei interessantíssimo, que é sobre esse segundo ponto que você falou de educar o lead, deixar você na posição de trusted advisor, que é como se fosse a relação do médico com o paciente, né? Se o médico te diz, Diego, você tem esse sintoma, a tua doença é tal e o remédio é X, você não vai dizer para ele, peraí, me dá 20% de desconto nesse remédio, você vai tomar o remédio. Então, ele disse para quem estava assistindo ali o painel dele, se colocar nessa posição com o conteúdo. Eu achei interessante e ressoa um pouco com o que tu comentou ali nesse segundo ponto. Interessante essa estratégia de deixar o vendedor livre para abordar leads mais cedo se a taxa dele não tá sendo efetiva. É uma coisa que funciona muito bem. Uma coisa que eu gosto muito, até conectando no assunto do Marco Roberge que você falou, no Sales Acceleration Formula, o livro dele, ele tem uma matriz de em que momento abordar cada tipo de lead. E é bem legal essa parte, porque ele fala assim, putz, um lead de potencialmente ticket baixo e baixa educação, talvez você não queira investir todo o valor necessário para educá-lo ao longo de todo o funil. Por outro lado, um lead de alto potencial e que está cedo no funil, você quer trabalhar esse lead o mais cedo possível. A primeira chance que você tiver, você quer falar com ele e trabalhar, pegar na mão dele até chegar na prescrição médica e aí receitar o seu medicamento. Ótimo, muito bom.
E uma coisa que eu estava pensando enquanto fazia essas perguntas para você, assim, a chave para nós aqui na MeTime, além desse ótimo acordo estabelecido, e aí é um acordo, né? Sai bom para ambas as partes, a chave para nós está no aprendizado que as duas áreas geram em conjunto, tá, Diego? E vou te dar um exemplo. A gente viu que quando a MeTime era contratada por gerentes de vendas, ela tinha as métricas de uso o dobro de quando ela era contratada pelo CEO. Ou seja, a análise de vendas e um pouco de Customer Success também nos possibilitou reformular o lead scoring, pontuar melhor gerentes de vendas, abordar novas pessoas que estavam lá descansando na base de leads, que tinham um bom perfil. Então, a chave para nós está nesse aprendizado constante e nessa retroalimentação assim de vendas para marketing. No sentido assim, cara, leads perfil X fecham 35% mais cedo do que leads perfil Y. Me dá mais X do que Y. Então... Com certeza. E o que você falou faz total sentido. Não é só vendas também não, é Customer Success. Sim. Se identificou um perfil que é extremamente bem sucedido com o seu produto, a dor é maior do que outras, por que não conversar com esse perfil o mais cedo possível? Claro. A pergunta relacionada a isso é: que boas práticas tu vê por aí nesse aprendizado contínuo e pode ir além de reuniões periódicas, tá? Enfim. Boas práticas de alinhamento entre marketing e vendas. Bom, coisas que a gente gosta muito aqui e tem muita sintonia com o trabalho que a MeTime faz. Ouvir ligações de vendas para diferentes perfis, diferentes personas. Não, a galera, algumas empresas pensam, poxa, gravação de ligação é para, desculpa a expressão, mas é para comer os caras que estão mandando mal. Não é para isso que serve, pelo menos não na nossa visão. Uma coisa que eu acredito é para aprendizado contínuo do time. Então, se eu posso ouvir a ligação do meu colega que fechou um cliente parecido com o meu, isso vai me ajudar a customizar meu discurso para fechar negócios naquela indústria. Se eu posso ouvir uma ligação minha, onde eu mandei mal e posso evoluir, isso pode ajudar. Se eu posso ouvir ligação do meu time e ver pontos comuns de erro, eu posso preparar um treinamento para atacar essas falhas específicas. Então é uma das coisas que a gente acredita muito. Outras coisas que a gente acredita muito é ter as reuniões de treinamento de vendas diárias, aqui os nossos rituais de vendas, que a gente tem muitos, e o time de marketing participa, ele está lá aprendendo o que o time de vendas está aprendendo também. Outras coisas legais é criação de estudo de caso em conjunto. Então, quando a gente vai fazer um estudo de caso, a gente pega o vendedor, pega o CS, pega vendas, coloca todo mundo na mesma sala e aprende junto o que funcionou naquilo ali. Esse tipo de coisa é bem legal e funciona muito bem. Pô, gostei desse último, dessa sessão de estudo de casos aí entre as áreas. Pra gente é bem legal, assim. Agora a gente está começando um novo projeto que a gente está fazendo. Antes os nossos estudos de caso eram apenas textuais, a gente está fazendo vídeo agora. E aí a gente quer envolver vendas, CS e marketing na criação, gravam os vídeos juntos com depoimentos de todos e faz um premiere para o time de vendas um dia antes de lançar o estudo de caso, por dois motivos: para todo mundo do time entender o que aconteceu aquela história, para o vendedor contar como é que foi aquele processo, para o CS contar como é que foi aquele processo, e assim todo mundo entender o que funciona, o que não funciona. Legal. Hoje a gente tem feito isso textualmente, a gente acabou de soltar o nosso primeiro em vídeo agora, mas a ideia é aumentar esse volume aí, criando isso de forma colaborativa. Que bacana. A gente deixa, se você quiser, o link desse estudo abaixo do podcast ali para o pessoal acessar também. Perfeito. Eu vou te mandar. Acho que é bem legal. Ótimo. E que métricas, Diego, se eu fosse um CEO, que métricas tu me recomendaria para analisar alinhamento entre essas áreas? E se elas existem, enfim? Bom, eu acho que no meu caso, a minha maior preocupação, falando como profissional de marketing,
quantas leads estão abordadas fora do tempo de SLA. Então, a gente tem uma cadeiazinha de notificação, isso é até bem interessante, que é o seguinte: se o lead não foi abordado em 24 horas, que é o prazo máximo aqui, vai um e-mail para o dono dela. Bateu 48 horas, vai para o gerente dela. Bateu 72 horas, vai pro cara de vendas, pro diretor comercial e pro diretor de marketing. E isso gera uma urgência natural no time de vendas e de marketing para ver o que está acontecendo com esses leads. Então, acompanhar quanto tempo está demorando para ser abordado uma oportunidade, eu acho que é importante do lado de marketing, falando para o CEO. E do lado de vendas é acompanhar se as taxas de conversão dessas leads estão se mantendo ou evoluindo ao longo do tempo. Ótimo. A gente tinha visto já alguns estudos da própria InsightSales.com, e quanto mais tempo tu demora para abordar o lead, ele esfria muito. Então, é absurdo. Então realmente faz sentido nesse aspecto você olhar o tempo de acordo ali com o SLA, enfim, a hora que ele alertou a equipe de vendas, o teu software, enfim, quanto tempo os vendedores estão demorando para abordá-los. Interessante essa métrica. É bem importante, assim, no meu mundo dos sonhos, todos os MQLs são abordados em no máximo 1 hora. Tem empresas nos Estados Unidos que abordam em 5 minutos. Sim. Infelizmente é um pouco distante da nossa realidade aqui, porque a gente tem um volume bem grande e está faltando um vendedor, assim, a gente está com uma dificuldade de escalar o time, de contratar mais gente na velocidade necessária, mas esse é um lugar que eu gostaria de chegar, porque eu considero esse estado da arte de alinhamento em marketing e vendas. Massa, muito bom. E que softwares ou tecnologias você está usando ou você recomenda para melhorar essa interação também entre marketing e vendas? Cara, eu vou te contar uma história. É uma história de um software customizado que eu estou utilizando, que a gente mesmo criou aqui, que tem tudo a ver com alinhamento de marketing e vendas. Massa. Manda bala. Vai ser uma história prática de um software construído internamente. Boa. Bom, algumas coisas correlacionam com sucesso com o produto da Rock Content, que é marketing de conteúdo. Então, se o cara já tem um blog, correlaciona. Se ele gasta dinheiro com outras ferramentas de marketing, como, por exemplo, testes AB, automação de marketing, e-mail marketing, softwares de e-commerce, esse tipo de informação é uma informação que é valiosa para o time de vendas. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma das informações que a gente pede quando o cara se torna um lead, é qual é o site da empresa dele. A gente pegou um script que a gente está criando aqui, está sempre tunando, que no momento que o lead informa o site da empresa dele, esse software visita o site dele. Na verdade, visita 3 vezes para ver se o site está disponível ou não. Se o site está disponível, esse cara tem um site. Ele passa o critério mínimo do mínimo do mínimo. Se não está disponível, ele já é desqualificado. Uma vez que ele está disponível, vamos olhar. O que esse cara usa de automação de marketing? Putz, usa RD Station. Isso é muito bom para a gente. Ele usa uma plataforma de e-commerce do Magento. Putz, legal também. Ele usa WordPress, ele tem um blog. Legal. E usar esses critérios para poder qualificar leads, critérios não informados em formulários pelos usuários, tem ajudado a gente a ter bons resultados. Então, se você é um vendedor, você pode receber uma notificação assim: Cordovez, o seu lead, João, ele é um gerente de marketing, ele usa WordPress, ele usa Optimize e ele usa RD Station. Então, o que eu estou dizendo para o vendedor? Esse é um lead que já gasta dinheiro com marketing. Ele provavelmente está mais propenso a te ouvir do que um cara que está com o site no Wix e não tem nem Google Analytics. Sim, perfeito. Ótima analogia. Então, esse é um softwarezinho que a gente criou que está funcionando bem legal. Hoje a gente pega tudo que o cara usa. Então, esse cara usa script de conversões do Google AdWords. Legal, ele está comprando mídia. Então, pode ser interessante para ele. Então, essa é uma historinha legal, que é uma coisa extremamente simples,
mas a gente conseguir enriquecer os dados dos nossos leads usando essa informação, e aí isso permite que o nosso vendedor seja mais assertivo. É o caso dos projetinhos de alinhamento de marketing e vendas, que a gente sempre tem coisinhas parecidas que a gente faz aqui, e esse é um exemplo que tem ajudado a gente a performar melhor. Claro, pô, e é um exemplo ótimo para enriquecimento do lead. Sem perguntar, você já sabe todas essas informações da pessoa. Sem perguntar, então o robozinho visita o site dele, pega todos os scripts que o cara tem, salva e fala, esse cara tem Google Analytics, RD Station, ele tem Pardot, ou ele tem Optimize, ele tem Google AdWords, Conversion Tracking, Remarketing do Facebook. Claramente, pra gente, esse cara é um marqueteiro sofisticado, o mais sofisticado que a média, e por isso ele vai ser priorizado. Ótimo. Muito bom. Essa lista chama, só para contar uma coisa engraçada, essa lista chama marqueteiros sofisticados que gastam dinheiro com marketing. Cara, a gente vai criar uma semelhante aqui, vendedores sofisticados que gastam com software de vendas. Talvez a gente consiga... Isso já ajuda é uma coisa simples, mas se dependesse de formulário ou de processos tradicionais de alinhamento de marketing e vendas, talvez não teria nascido, sabe? Claro. Então, acho que é uma coisa bacana. E você demoraria, sei lá, 3 conversões, para ter todas essas informações? Você não perguntaria todos esses só? Né? Uma coisa engraçada é que, tipo assim, notei que você está usando o Optimize para fazer teste AB no seu site. Tô? É verdade. A gente nem sabe. Tem essa também. Cara, obrigado pelo papo. Eu queria que, se você quisesse deixar uma mensagem final, Diegão, para a audiência sobre alinhamento, marketing e vendas, ou por que ela é importante, enfim, seus 50 centavos, e fica livre para abordar qualquer assunto aí. Bom, eu vou parecer um pouquinho chato, porque eu vou me repetir um pouco, mas a minha dica para alinhamento, marketing e vendas é a mesma dica que você dá para 2 irmãozinhos pequenos, assim. Quando vocês ficarem velhos, vocês vão entender que vocês não têm que brigar e não podem brigar. Sim. Vocês podem até ter pequenas diferenças. Claro. Mas trabalhar junto, tentar encontrar soluções fora da caixa, o time de marketing participar dos ritos de vendas, o time de marketing ser treinado em vendas, o time de vendas conhecer todos os materiais ativos de Sales Enablement que o time de marketing cria. Tudo isso, o importante é criar pequenos rituais onde esses times passam mais tempo juntos do que separados. Eu acho que essa é a principal dica que eu dou, porque uma vez que o time de marketing entende a psicologia das conversas que o time de vendas está tendo, e o time de vendas tem muita clareza da psicologia que o marketing está usando, automaticamente o alinhamento surge, as passagens são mais fluidas e os atritos diminuem, porque todo mundo está buscando as mesmas coisas, as mesmas conversas, as mesmas mensagens. Ótimo. Pô, insight foda. Eu gostei muito do podcast no geral, eu aprendi bastante. Eu sempre comento que quanto melhor o episódio, mais você aprende, né? É uma métrica muito clara. E gostei bastante, principalmente dos insights práticos. A gente preza por isso e acho que tu cumpriu a risca aí, Diegão. Muito obrigado pela presença, pelo papo, pela disponibilidade também. Sei que teu dia está corrido. Eu que agradeço, cara. Para mim é um prazer. Sou fã do podcast, estou sempre ouvindo e compartilhando. Óbvio que tem caras aí que são monstros, então fiquei mais honrado ainda de ser convidado. Legal, cara. Que isso. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.